Zlatan Ibrahimović é um dos jogadores mais polêmicos, marrentos e talvez o jogador mais folgado do futebol atual. E quando os outros jogadores veem um cara de 1,95 m e 90 kg, fica difícil bater de frente. Não bastasse tudo isso, o cara ainda é faixa preta de taekwondo. E por conta dessa vantagem de tamanho, ele nunca tinha encontrado ninguém que batesse de frente com ele de verdade. Até que um dia ele encontrou um certo americano que mudou essa história e mostrou pra ele que todo valentão um dia encontra o que procura. Olá pessoal, meu nome é Renan França e esse aqui é o Rivalidade Futebol Clube. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para dar essa força aqui pra gente, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também aproveita e segue a gente lá no Instagram. Bora pro vídeo! O Zlatan Ibrahimović foi um dos maiores craques da última década. Apesar de nunca ter ganho uma bola de ouro, o Ibra sempre foi uma das maiores estrelas dos times que jogou. Isso quando não era a principal. Sempre demonstrando em campo grande habilidade, com dribles desconcertantes e golaços, que inclusive renderam para ele o prêmio Puskás no ano de 2013. E apesar do seu talento diferenciado como jogador, o Ibra ficou muito conhecido por conta das polêmicas que ele entrou e pelo seu jeito estourado, dentro e fora de campo, tanto com jogadores como com treinadores que jogou contra e a favor. Diversas foram as vezes que vimos o Ibra impondo a sua força física contra os adversários e muitas dessas vezes de forma a colocar a integridade física deles em risco. Por conta do seu tamanho e força, acabava intimidando esses adversários logo após as pancadas que dava. Porém, em uma dessas vezes, o adversário que ele quis pagar de pá era do tamanho dele e também era bom de briga. Se tratava de um companheiro de equipe dele, o zagueiro Oguchi Onyevu. Onyevu era um jogador de 1,96 m de altura e 95 kg, que atuava como zagueiro da seleção dos Estados Unidos, mas que era reserva no time do Milan e muitas vezes sequer era relacionado para os jogos. Essa briga entre os dois gigantes aconteceu em um lance durante um treino do Milan. E essa briga possui 3 versões. Uma delas é a versão contada pelo Onyevu, a outra é a versão que o Pato contou, e a outra é uma versão bem mais folclórica contada pelo Ibra. Então bora ver primeiro a versão de quem assistiu a briga de fora. Durante uma entrevista que o Pato deu no programa Resenha da ESPN Brasil, ele contou sobre a briga que ocorreu durante um treino. Pato contou que em uma dividida de bola entre o atacante sueco e o zagueiro americano, Onyevu acabou acertando o Ibra. Após o choque, o zagueiro foi até o atacante e pediu desculpas, e o treino seguiu. Porém, na jogada seguinte, o atacante aplicou uma tesoura por trás no zagueiro, que rapidamente foi tirar satisfação. Ibra, com seu jeito intimidador, não deixou por menos. Pegou o zagueiro pela gola da camisa, pensando que o Onyevu seria só mais um grandão que ele ia intimidar. Só que o que o Ibra, que é faixa preta de taekwondo, não contava era que o Onyevu não é só grande e forte. Assim como o Ibra, ele também manjava de luta e aplicou uma queda no atacante. Após a queda, Onyevu imobilizou o Ibra e armou para dar um soco. Porém, o zagueiro respirou fundo, soltou o atacante e saiu de campo. Já o Ibra saiu dessa situação completamente acuado. Numa linguagem mais popular, ficou com o cu na mão. Na entrevista, o Pato falou que depois desse dia, o Ibra evitava de qualquer jeito ficar próximo do Onyevu. Já o Onyevu acabou sendo emprestado pelo Milan e nunca mais voltou a encontrar o Zlatan. O Ibra escreveu uma biografia e nessa biografia ele confirmou parte do que disse o Pato. Ele confirmou que o Onyevu primeiro acertou ele no treino e veio pedir desculpa. Confirmou que depois ele foi e deu uma entrada no Onyevu e que depois que ele deu a entrada no Onyevu, o Onyevu veio pra cima dele pra tirar satisfação e que ele pegou o Onyevu pela gola da camisa. Porém, na versão do Ibra, após agarrar o Onyevu, o zagueiro começou a chorar e orar pra Deus. E isso deixou o Ibra ainda mais pé da vida, que armou um soco, só que todo o time do Milan teve que segurá-lo para que ele não acabasse com o Onyevu. E por conta de toda essa confusão, ele teria quebrado 3 costelas, mas que não disse nada sobre isso para que não ficasse feio para ele. Afinal, o que acontece em campo, fica em campo. 2 dias depois, o Ibra entrou em campo e jogou os 90 minutos com 3 costelas quebradas. Como? Eu não faço a mínima ideia. Aí cabe a você se vai acreditar na história do Ibra ou não.
Já o Onyevu, em um tom muito mais sereno, durante uma entrevista que deu à ESPN americana em 2013, foi perguntado sobre o que teria ocorrido nesse treino. Tentando fugir da pergunta, o Onyevu, em um tom apaziguador, disse que algumas pessoas leram a biografia do Ibra e contaram para ele. O Onyevu disse que algumas coisas eram verdades e que outras definitivamente não eram. E ele disse exatamente o seguinte: nós tivemos uma discussão e chegamos às vias de fato, e fomos separados pelos nossos colegas de time. Instigado pelos entrevistadores a dar mais detalhes sobre a briga, o Onyevu disse que não queria reacender uma questão que tinha acontecido há muitos anos, que isso tinha acontecido, que ambos falaram coisas que não deveriam, que ele talvez não deveria ter agido da forma que agiu e que no final do dia ambos pediram desculpas. Instigado pelo jornalista a falar mais sobre o assunto, o Onyevu disse exatamente o seguinte: I'm a lover, I'm not a fighter. Eu sou um amante, não um lutador. Mas e você aí? Em qual das versões você acredita? Deixa o seu comentário aqui que eu quero saber quem mais aí também acha que o Ibra tomou um pau e quem também acha que ele falou a verdade na biografia dele. Deixa o seu like aqui também para ajudar o canal. Aproveita e se inscreve para ver os próximos vídeos de treta, os reacts, a aposta que eu vou ter que pagar vestindo a camisa do São Paulo e todos os outros vídeos do canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!